Olá, você já foi provado alguma vez? Como que você reage num cenário de adversidade? Nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje no Lagoinha em Células. Muito bem, nós temos estudado aí o livro Jesus e os Discípulos, inspirados no ano da consolidação, observando como que Jesus pegou esses 12 homens e através da consolidação os transformou em apóstolos tão preciosos. E hoje na lição 3 nós vamos ver sobre Filipe, uma fé maior do que os cálculos humanos. E para isso nós recebemos uma visita aqui extremamente ilustre, como querido pastor Marco Túlio. Seja bem-vindo, viu, Marco Túlio? Opa, para mim é um prazer e uma alegria, né? Esse é o dia que o Senhor já fez, né? Nos alegremos nele, temos a convicção de que vai ser edificante para a sua vida essa lição de hoje. Amém. Então, pastor, você podia começar lendo para nós o texto básico, que é João 6, de 5 a 7. De 5 a 7. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão, 200 dinheiros. 200 dinheiros de pão. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Esse texto, o próprio texto João comenta que Jesus ele já pergunta sabendo a resposta. É uma pergunta retórica. Por que Jesus faz isso com Filipe? O interessante é que todos os milagres que Jesus, ele antes de operar o milagre, ele sempre perguntava para a pessoa. E eram perguntas que ao mesmo tempo pareciam fora de lógica, né? Ele chegava diante de um cego e dizia assim: o que queres que eu te faça? Sabendo que aquele cego, ele queria voltar a enxergar, não é? Então a gente percebe e aprendemos com essas atitudes de Jesus que ele queria que a pessoa verbalizasse a fé. Né? Então muitas vezes o Senhor ele quer que a gente verbalize, externe a nossa fé, testemunha, né? E ali Filipe estava sendo provado, né? Era uma aprovação da fé de Filipe, né? Jesus já sabia o milagre que ele ia operar, mas ali ele fez questão de lançar aquela pergunta para ver qual seria a reação de Filipe diante daquela provação, vamos dizer assim. Jesus ele já sabe, né? E uma coisa que a gente já sabe também é que todo Lagoinha em Células tem um quebra-gelo. E é a pastora Priscila. Então, Priscila, vai daí. Obrigada, pastor Richard. Então, pessoal, o quebra-gelo de hoje é assim. O líder vai colar nas paredes da célula papéis, pode usar o A4, pode usar cartolina, do jeito que ele preferir, né? Mas vai ter que estar escrito nesses papéis palavras de provação. Por exemplo, desemprego, enfermidade, perda de um ente querido, dívidas, brigas familiares, enfim, palavras assim de provação. E aí ele vai pedir para que todos os membros da célula percorram pelo espaço e possam olhar cada papel, cada palavra que está escrito ali e ver se ele vai se identificar com alguma. E se ele se identificar com alguma das palavras escritas ali ou com mais de uma, para que ele se lembre como Deus o ajudou a passar por aquilo, não é? Nós sabemos que Deus ele é sempre bom, Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Nós sabemos que Deus ele sempre nos ajuda, não é verdade? Eu costumo falar assim para mim mesma quando eu estou passando por alguma provação. Eu falo assim, gente, Deus ele já me livrou de coisas tão piores, já me ajudou em situações tão mais difíceis. Então não é aqui que eu vou parar, Ele vai me ajudar aqui de novo, né? Então nós sabemos da soberania de Deus e da bondade, do amor dele sobre as nossas vidas, não é verdade? Então o líder vai levar os liderados a refletirem sobre isso, que as provações estão aí, mas nós podemos passar por elas tendo fé em Deus, porque é Ele que nos leva, ok? Vai daí, pastor. Obrigado, Pri. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão da provação. Nós passamos por provação. Como que nós temos que lidar com a provação? Baseados na palavra, né? A própria Bíblia diz que
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos entender que provações, né, o próprio Tiago capítulo 1 diz que tende por motivos de grande alegria o passar por várias provações. Olha o que a Bíblia diz, para você ter motivo de alegria, o passar por várias provações, não seria nenhuma, não é? Então significa que a provação, como diz em Romanos 5, ela vem para nos trazer perseverança, experiência, esperança, enfim. Esse é o princípio. Então, muitas vezes você vem vivendo situações difíceis, mas entenda que o Senhor está provando a sua fé e uma vez a sua fé provada e aprovada, você recebe o galardão. Então, fique firme, segura firme, entenda que o Senhor está questionando e querendo provar a sua fé, mas no final é só vitória. É verdade, a gente vai ver a história de Filipe na Bíblia. Depois de todas essas experiências com Jesus, ele se torna um homem de grande fé e um grande evangelista consolidador também. E assim é todo cristão, né? Uma vez que ele é provado na fé, como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele sempre, quando virão próximas provações e outras provações, outras dificuldades, ele vai dizer, não, eu já venci tantas outras no passado e eu vou conseguir romper nessa. Então esse é o princípio. Então entenda que sempre o Senhor vai questionar, sabendo que você vai ser vitorioso lá na frente, mas ele sempre coloca aquela situação para você externar a sua fé. E assim foi com todos os milagres que ele sempre operou, não é? Isso mesmo. E é assim com você também. O Senhor, às vezes, ele traz questões, traz provações, mas para fazer você exercitar a sua fé ter musculatura e você se tornar um cristão cada vez melhor. Mas essa lição tem muito mais coisas, vale a pena participar da célula, estudar essa lição. Então vá na sua célula essa semana e procure conhecer mais a respeito dessa história, da história de Filipe e sobre as provações. E você que ainda não está em célula, deveria estar, igreja pequena, a Lagoinha pode ter 70 mil membros, mas aqui você é cuidado personalizadamente, você é uma pessoa, não é um número, não está na multidão. E isso se manifesta através dos pequenos grupos, as células. Se você não está numa célula, ligue agora para esse número que aparece aqui na tela, fala lá o seu endereço e nós vamos te indicar uma célula bem pertinho da sua casa. E o Lagoinha Céus vai ficando por aqui, eu queria agradecer a participação. Muito obrigado, viu, pastor Marco Túlio? Que o espaço está sempre aberto para você. Uma alegria poder compartilhar com os irmãos. Então, segure firme, permaneça na fé e creia que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Deus te abençoe. Amém. Lagoinha Céus fica por aqui. Até semana que vem. Um abraço.